O Bitcoin não deve nada para os mineradores e os mineradores não devem nada para o Bitcoin. E é por isso que funciona. A teoria dos jogos que baseia o Bitcoin, ela parte do pressuposto que cada agente na rede do Bitcoin, ele é egoísta e ele só está ali pelos próprios interesses. Então o minerador ele só vai minerar enquanto for rentável. E a gente tem visto isso com vários mineradores que migraram de Bitcoin para IA. Toda vez que um minerador de Bitcoin ele tenta ir pela ideologia, ele se lasca um pouquinho. Com a moda da MicroStrategy, vários mineradores falaram, a gente também é hodler. Até que a gente tenha que pagar alguns custos que aí a gente vai vender. A gente não tá nessa mais da ideologia. Quando o Phong Lee falou, Michael, eu deixo a palavra com você, ele falou, obrigado, Phong Lee, o nosso futuro é crédito digital. Esse foi o opening statement dele. Então ficou muito claro que se ele precisar vender Bitcoin, ele vai vender. Se ele precisar vender ações ordinárias, ele vai vender, porque a prioridade dele é o crédito digital. Na minha opinião, sim, é um divisor de águas muito claro. Ele, em um earnings call, primeiro o slide que diz, né, abaixo de um MNEV, vender Bitcoin, está escrito por extenso. E segundo, ele dizer, sim, nós poderíamos vender Bitcoin. E nós faríamos isso porque seria a melhor coisa para os nossos acionistas, e se é a melhor coisa para os nossos acionistas, é a melhor coisa para a strategy e a melhor coisa para o crédito digital. Você tem que gerar valor para o acionista, ele deixou isso claro que ele sim, ele entende isso, porque ele é uma empresa, né, no mercado de capitais, então os acionistas vêm antes do que a comunidade do Bitcoin. Ele deixou isso claro. Cara, eu me lembro só do Batman aí, bicho. Você ou morre um herói, ou você vive o bastante pra se tornar um vilão. Acorda, investidor. Está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari. Eu me chamo Walter Rebelo. Vamos pra mais uma. Mais um episódio. Chegamos em dezembro. Você que tá aqui acompanhando a gente desde abril, estamos em dezembro. O mercado foi, voltou, vai e volta. Mas a gente tem muita coisa pra falar hoje, porque o episódio de hoje a gente trouxe um especialista em cripto, né? Felipe De Martini. Se você não conhece ele, eu vou apresentar pra vocês. Ele é associate na UTXO Management, é especializado em ativos nativos de Bitcoin e empresas de tesouraria Bitcoin para atender investidores institucionais e de alta renda. Ele também é fundamental nas operações de trading, onde ele aplica uma combinação de estratégias de curto, médio e longo prazo para otimizar o desempenho dos investimentos do fundo. Ele começou a trabalhar com cripto em 2021, mas começou no mercado em 2020. Então hoje a gente vai falar muita coisa sobre ele aqui. Cara, seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer receber você aqui. Bem-vindo, Felipe. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Vamos que tem muita coisa acontecendo no mercado aí. Eu tenho certeza que o pessoal tá ansioso para saber se é compra ou venda, né não? É o que a gente quer te perguntar aqui, cara. E, inclusive, você é o maior escritor do portal Bitcoin Magazine, certo? Eu acho que não sei se são mais de 700 ou mais de 800 artigos. Caramba. Então, assim, você que acompanha aqui já deve ter lido no Twitter algo tanto dele, tanto da Bitcoin Magazine, que foi ele que escreveu. Então, você sabe, caso você não saiba, né, tem um cara que também escreveu para Bitcoin Magazine alguns anos atrás, o nome dele era Vitalik Buterin, né? Então, pô, Filipão aí, ó, né, ocupando a cadeira aí do Vitalik, pô, responsa. Mas vamos falar desse mercado, hein? Só antes, vamos falar do nosso patrocinador oficial do canal, que é a Mint, a plataforma de criptoativos do BTG Pactual. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Então, para você fazer o cadastro, basta você clicar no link aqui na bio ou algum QR Code da tela, pode estar aqui. Enfim, escaneia seu QR Code ou clica no link da bio para você começar a negociar criptoativos, porque, bom, Felipe vai responder se tá cedo ou tarde para você investir no mercado ainda. A gente tem um viés, mas vai ter muita explicação sobre isso. Só para lembrar que nós somos uma família de podcasts. Não existe só o Crypto Never Sleeps. Você sabe que o Crypto Never Sleeps nunca dorme. Mas também quem nunca dorme é o Second Level, o Risco Brasil e, obviamente, o Market Makers. E para quem gosta daquela betzinha, daquele esporte, daquele, né? Flamengo é campeão, tem o Sports Market Makers. Exato. Se você gosta de futebol e tá feliz, pelo menos igual a gente, né? Que o Flamengo foi campeão, o Palmeiras perdeu. Vai no Sports Market Makers, se inscreve, porque o pessoal fala bastante coisa lá. Deixem um like no canal, se inscrevam, por favor, comentem e compartilhem, deem um feedback pra gente. E toca no sininho pra receber vídeo novo. Mas vamos lá. Felipão, conta pra gente um pouco, né? A gente vai entrar justamente nessa parte de mercado, vai ser 99% do nosso papo hoje, mas explica um pouco de onde você trabalha, do que você faz exatamente, pro pessoal que ouviu a descrição, mas acho que talvez nunca deve ter ouvido falar e deve estar com essa dúvida.
A UTXO, né, ela surge como um braço da Bitcoin Magazine, né, o David Bailey, que hoje ficou bem famoso, né, pela questão do Trump, ele foi advisor do Trump na campanha e agora nessas questões de Bitcoin, né, a gente tem visto muita coisa do Trump com Bitcoin, a reserva estratégica, enfim. Então o David Bailey, né, junto com o Tyler Coyne, eles criaram a BTC Inc., que comprou a Bitcoin Magazine exatamente na época do Vitalik, né, todo mundo sempre lembra, e se tornou a maior empresa de mídia de Bitcoin do mundo, né, a primeira e a maior. E eles então criaram em 2019 a UTXO Management, né, é um hedge fund, um thesis-driven hedge fund, e a gente investe no ecossistema, né, em coisas relacionadas tanto no mercado de equities, né, mercado de derivativos, no próprio mercado do Bitcoin, né, para buscar um retorno acima do Bitcoin. Então, o nosso benchmark é o Bitcoin. Nós somos dos Estados Unidos, somos só para QPs, né, Qualified Purchasers, nos Estados Unidos. Então é um fundo que, digamos, privado, né, fechado, eu acho que seria o equivalente aqui no Brasil. E a gente faz a captação e tenta, né, trazer esse retorno acima do rendimento do Bitcoin. Boa, legal. E eu lembro que a gente já conversou uma vez que vocês operam tesourarias, né, empresas de tesouraria de cripto dentro da estratégia do fundo de vocês. E acho que é um assunto que tá bem quente, tá bem pauta a gente falar sobre isso, porque, enfim, tem rumores no mercado dizendo que o Saylor pode ser liquidado, né, que o preço médio da MicroStrategy, pode acabar levando a liquidação. Muita gente criticando esse tipo de estratégia. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você está enxergando isso no mercado. Você acha que tem esse risco mesmo? Você acha que é um flow exagerado? Explica pra gente um pouco sobre tudo que você está olhando sobre isso. Nesse ciclo, né, as Treasury Companies têm sido a principal temática, né? Acho que até do mundo cripto como um todo, eu diria. Né? A gente teve ali 23 para 24, né, as meme coins tomando, né, o spotlight ali do mundo cripto, mas de 24 para cá tem sido as Treasury Companies. E elas são uma coisa muito complexa mesmo, elas são uma engenharia financeira, né? O próprio Saylor, ele diz que ele está trazendo, como se ele estivesse sugando a liquidez de todos os outros mercados para o Bitcoin por meio da Strategy, né? Que foi foi a pioneira e foi quem é o padrão de Treasury Company. Sobre a questão de ser liquidado, ele não tem como ele sofrer uma margin call, tá? Ele não tem, assim, ele tem o preço médio dele, mas como todo investidor tem um preço médio, mas se ele está comprando spot ali na carteira dele, você não tem como ser liquidado porque baixou do seu preço médio. O preço médio dele está em $74 mil, eu acredito, porque ele comprou muito no final do ano passado, né, ali acima dos 100 mil, então elevou bastante o preço médio dele. Mas o preço que seria bom de pensar assim, qual que é o preço em que a Strategy ficaria, não margin call, de novo, não tem como, mas ficaria assim um pouco com uma ansiedadezinha, talvez. Seria quando as dívidas ficassem iguais, né, à quantidade de bitcoins, o valor. E esse seria um preço de Bitcoin de $10.400. Então, assim, teria que... Tem chão aí. Exato. Então, é um preço que no fundo do bear market de 2022 a gente não viu, a gente viu 15 e pouco. Então, a gente teria que fazer, né, uma depressão de muitos e muitos anos para chegar nesse preço. E mesmo se chegasse nesse preço, a gente está falando simplesmente que equiparou de 1 para 1. Porque, né, se a gente for pensar, né, no aspecto de margin call, o LTV, né, o loan to value da Strategy hoje tá em volta de 20%. Então é muito, muito tranquilo, digamos. Né? E aí até por ser difícil de compreender, de modelar e tudo, que ele acabou criando essa reserva de 1,44 bilhões de dólares, né, no verdinho mesmo, para mostrar para todo mundo, falar, galera, tá aqui,
esse dinheiro está colocado separado para pagar os dividendos, né, o return of capital das preferenciais. Então vocês podem ficar tranquilos que está tudo certo. Então dá para ver, né, hoje dia 2, então de ontem, da apresentação, do anúncio dele de ontem, que a prioridade dele hoje é o credit rating dele, né? Ele, né, eventualmente entrar pro S&P, então essa virou a maior preocupação dele. Cara, você mencionou aí do S&P, né? Eu não vi confirmado ainda por outras fontes de informação até agora, no momento que a gente tá gravando. Mas parece que foi aceito, né, o pedido dele para entrar no S&P pelo próprio Standard & Poor's, o que me surpreendeu. Mas aí você mencionou, né, cara, ele fez realmente essa reserva, né, de valor que ele mencionou em dólar para reaver esses pagamentos. Isso para ti foi algo que já era auto-evidente que alguma hora ele ia ter que fazer isso? Tipo, essa declaração, né, podemos vender os bitcoins? Ou foi uma surpresa? Bom, são duas partes. Bom, primeiro para a questão da S&P eu realmente não vi se eles já foram aceitos, eu acho que é trimestral, então talvez... digando bom, na verdade, correção aqui, né? Tem a S&P de credit rating, que eles tiveram o credit rating, aí eu não sei qual que você está se referindo, mas para eu clarificar o que eu estava dizendo, estava falando do S&P 500, né? Então do índice e tal. Esse eu não sei se foi ou não, e o credit rating dele foi do S&P Global, que aí é o que ele tá tentando melhorar, mas aí é anual e tudo mais. Eu tô falando do índice, no caso. Do índice. Então se teve agora, eu não vi. Mas, voltando para essa parte de vender bitcoins, né, dos dólares e tal, ele basicamente entrou numa posição short da common stock dele, né, das ações ordinárias, na minha visão, por ele ter vendido 1,44 bilhões de dólares da ação dele para ter aquela reserva em dólar. Certo? Então, basicamente, a tese dele é que ele prefere sinalizar para o mercado que ele tem esse 1,44 em cash, do que ele simplesmente poder fazer esse ATM, né, esse at the market sale, em qualquer outro momento. Então, ele basicamente, né, shorteou a estoque dele ali. Agora, os bitcoins, sim, ele foi bem claro em dizer que, né, ele tem até, né, entre aspas, né, ele dizendo lá, os céticos se perguntam, a strategy, né, porque eles tinham postado semana passada que eles têm 80 anos de coverage dos dividendos por causa do Bitcoin. Aí o pessoal falou, tá, mas isso significaria que você teria que vender e tudo mais. Aí ele literalmente respondeu nessa apresentação dizendo, sim, significa isso, e se chegar abaixo de 1 mNAV, né, ou seja, se o preço da ação estiver abaixo do valor dos bitcoins dele, ele disse, nas palavras dele, que é vantajoso para os acionistas e então para a empresa vender bitcoin. Isso pegou muita gente de surpresa porque, né, até semana passada ele era o cara que falava você nunca vende o seu bitcoin. Né, ele ficou famoso no ciclo passado de falar você não vende o seu Bitcoin, você hipoteca a sua casa e usa o dinheiro para comprar mais Bitcoin. Toda semana meme lá, never sell, fotinho dele com... Exatamente. Com a tacinha assim, né? Exato. Sim, então eu acho que foi e tem muita gente, claro, do outro lado falando que eles sempre puderam vender os Bitcoins, ele não falou que ele vai vender, ele falou que ele pode, sim, mas isso é o que a gente chama de um watershed moment, né? Um divisor de águas, literalmente, de uma pessoa que antes tinha vendido Bitcoin uma vez, que foi anos atrás, acho que em 22, por causa de coisas de taxes, que eles fizeram uma venda minúscula. E agora não, ele tá dizendo, olha, a gente não tá nessa mais da ideologia. Se for melhor para os nossos acionistas, e leia-se, se for melhor para os nossos acionistas, das preferreds, das preferenciais. Ele deixou isso bem claro. Quando o Phong Lee falou, Michael, eu deixo a palavra com você, ele falou, obrigado, Phong Lee, o nosso futuro é crédito digital. Esse foi o opening statement dele. Então ficou muito claro que se ele precisar vender Bitcoin, ele vai vender, se ele precisar vender ações ordinárias, ele vai vender.
porque a prioridade dele é o crédito digital. E voltando à analogia da bomba, né, sugando liquidez do sistema, é isso que ele está fazendo com esse crédito digital, criando uma curva de juros lastreada em Bitcoin, entre aspas, para dar aí uma taxa de rendimento sem imposto, porque é um return on capital, né, não é dividendos, que são taxados nos Estados Unidos por volta de... Bom, é variável. Para nós seria 15%. E ele deixou bem claro, né? Então, enfim, então eu acho que eu concordo com os dois lados, né? O texto que eu botei até me coloca mais para um outro lado, mas na minha opinião, sim, é um divisor de águas muito claro. Ele, em um earnings call, primeiro o slide que diz, né, abaixo de um MNEV, vender Bitcoin, tá escrito por extenso. E segundo ele dizer, sim, nós poderíamos vender Bitcoin. E nós faríamos isso porque porque seria a melhor coisa para os nossos acionistas, e se é a melhor coisa para os nossos acionistas, é a melhor coisa para a strategy e a melhor coisa para o crédito digital. Cara, eu me lembro só do Batman aí, bicho. Você ou morre um herói, ou você vive o bastante pra se tornar um vilão. Essa frase é profunda. Cara, e como é que você olha para as outras empresas de tesouraria de cripto? Porque assim, a Strategy, ela tem a vantagem de ser a primeira, né? O Michael Saylor, ele é uma figura muito icônica que tá muito ligado com o Bitcoin. Então, pô, até para ele tomar crédito, ele acaba tendo uma facilidade em relação às outras empresas, né? A empresa dele ainda, sei lá, é preferida se for tomar crédito em relação a outras empresas, tem outros tipos de tesouraria, né? A tesouraria de Ethereum, por exemplo, pô, os stakings os Ethereums que você ganha por staking são Ethereums que são seus e não tem nada a ver mais com a dívida. Como é que você enxerga essas outras empresas de tesouraria? Você acha que pode ser um risco para o mercado? Sei lá, talvez um possível catalisador de bear market daqui a alguns meses? Como é que você olha para isso? Cara, eu acho que as principais empresas, né? Se a gente for pegar Strategy, Metaplanet, né? As maiores, né? Você tem a 21 do Mallers, que ele toda vez fala, nós não somos uma treasury company. Você tem a do Tom Lee. A Bitmine, né? A Bitmine. A Nakamoto. Então você tem várias, certo? As que são altamente endividadas, e aí a gente vem para uma parte que o pessoal do cripto não está muito acostumado, que é analisar balanço. Pegar ali o 10Q, pegar o 8K, analisar a fundo, que é uma coisa que, né, o pessoal aqui da Faria Lima, do mercado, já está muito acostumado a fazer. Quais são as empresas que estão mais endividadas? Qual é o tipo da dívida? Qual é o duration? Quando é uma maturity? Eu acho que a gente volta, como elas estão ali na interseção perfeita do mercado de cripto, de Bitcoin, para o mercado, né, financeiro, você tem a parte dos dois lados. Agora, elas vão gerar o bear market, né? Enfim, a gente viu, né, nessa queda agora de outubro para cá, a gente fez o all-time high do Bitcoin 6 de outubro e tivemos essa queda de 35%, chegou a bater 36%. Até a semana passada e retrasada, nós vimos pela primeira vez, desde dessa febre das treasury companies, elas virarem vendedoras. Então, a gente viu várias, teve aquela, você mencionou, né, Ethereum, teve a ETHZilla lá, tipo, vendendo Ethereum para comprar ações. Então, é um jogo em que eles tentam aumentar o BTC per share, né? Então, o BTC por ação. Ou, no caso, o ETH por ação, né? O criptoativo por ação. Exato. Então, né, você tem a quantidade, você tem as ações. Se você recompra ações, você aumenta o BTC per share. Se você compra mais bitcoins e não muda as ações, você também. Então, eles ficam brincando com aquilo ali, no bom sentido da palavra. Mas tem diversas formas de você fazer isso, né? O Michael Saylor, como você bem disse, ele é o padrão disso, né? Ele inventou, literalmente, ele já falou, ele já subiu no palco e falou, então, eu abri a IA, né? E inventei tudo que a gente está fazendo aqui. Então, todas essas ações preferenciais ele criou com uma inteligência artificial.
Depois eu queria que ele até falasse qual que foi, né? Passasse mais dicas, mas... Então ele teve a ideia conversando com o IA? Foi, ele criou todos esses produtos com a inteligência artificial. A Stretch, Strife, Strike, Stride, todas. Porque são produtos que não existiam, certo? Você basicamente, ele criou ele está criando uma curva de juros dentro do mercado de ações com ações preferenciais. Então é tipo assim, ele juntou muitas coisas únicas e aí o resultado é que, né, a Stretch principalmente, que ele também foi muito claro em falar nossa flagship, né, o nosso topo o nosso principal, digamos, é a Stretch, né, STRC. Que aumentou aí, eles aumentaram ontem para 10,75% de dividendos pagos mensalmente. Claro, dividendo anual, mas pago mensalmente, então 10,75 não é mensal, senão seria melhor do que o faraó do Bitcoin. Mas então assim... Esse seria o que ele chama de Bitcoin Yield? O Bitcoin Yield é outra coisa. Esse daqui é realmente um dividendo, né? Um retorno de capital, que lá nos Estados Unidos você tem meio que essa distinção de um dividendo, retorno de capital. O retorno de capital ele não é taxado, e o dividendo ele é taxado. No caso dessas, né, Strike, Strife, Stride, Stretch, elas são todos retorno de capital. Quando ele fala Bitcoin Yield, ele está dizendo nessa conta que a gente estava falando do BTC per share, o Bitcoin por ação. Quando a gente pega a quantidade, por exemplo, comprei uma ação de MicroStrategy, certo? Strategy agora. Então, quantos Bitcoins a empresa tem? 650 mil anunciados ontem. 650 mil, você pega isso e divide por todas as ações da empresa, que ele chama de diluted shares, que seria as ações ordinárias, mais todas as conversíveis, mais literalmente tudo que tem hoje que pode um dia virar uma ação ordinária, sem se preocupar com o tempo, preço, nada disso. Então não usa o Treasury Method. E aí você tem essa quantidade de ações. Então seria a máxima de diluição que você poderia ter para o acionista. Pega a quantidade de bitcoins, divide por esse número de ação. Tá lá, X satoshis ou X bitcoins por ação. À medida, qual que é a proposta de valor dessas empresas? E aí entra o BTC Yield, né, o Bitcoin Yield. O Bitcoin Yield, ele é o delta, a variação dessa razão que a gente acabou de calcular aqui. Então, no período, vamos supor, ontem, 1º de dezembro, ele anunciou uma compra. Ontem, então, a quantidade de bitcoins por ação era X. Para ele comprar mais bitcoins, ele tem que comprar bitcoins, daí que vem a frase accretive dilution. Então, uma diluição, mas que adiciona. Diluição acretiva. Acretiva, pronto, exato. Que é completamente contra-intuitivo, que nós, né, se você for pensar mercado financeiro, você fala diluição, os caras já sabem bem o que é e não tem nada de acretivo nisso. Só odeia a diluição. Exato. Mas daí, como que entra? Bom, premissa número 1, né? A gente, para comprar mais bitcoins, a gente tem que ter algum tipo de diluição. A não ser que a gente tenha dinheiro em caixa, mas você já desconta isso porque você já conta que todo o seu dinheiro em caixa ele serve para comprar bitcoin. Essa, né, é algo que as Treasury Companies se baseiam. Então, ou eu crio mais ações, no caso do Brasil um follow-on, no caso dos Estados Unidos um ATM, tem cada mercado de capitais tem a sua maneira. Eu crio converts, né, que são as convertible notes. Eu dou eu faço um título lá, dou para você compra o título de mim, tem o strike price, né, tem as condições de conversão e você pode converter aquilo numa ação ordinária em determinado momento. Que também dilui o acionista, né? Também dilui o acionista. Então, os converts, eles entram na conta das diluted shares, né? Tem uma série de outros que a gente não precisa entrar em tudo.
Mas qual que é o objetivo? Que se você aumentar o denominador, né, ali, se você aumentar o BTC per share, então se você aumentar a quantidade de ações, você tem que comprar um número de bitcoins que aumente mais do que a quantidade de ações. Então, se ele conseguir fazer isso, sim, teve dilution, se diluiu, mas pode ter sido acretivo se essa conta Você comprou mais Bitcoin, né? do que gerou mais ações. Sim. Então, o seu Bitcoin por ação aumentou. Então, eu sou um acionista que comprou antes dessa nova compra, por exemplo. Uhum. Então, era X. Aí pode ser que é 2X. Claro que não seria 2X, mas assim, para simplificar. Vamos supor que era, sei lá, 150 satoshis por ação. Aí depois de igual ele fez lá, dezenas de bilhões de dólares, né, que ele levantou de dinheiro. Mas agora era 150, agora são 175. Beleza, né, o BTC per share aumentou. Aí a gente calcula isso, diferença deu o Bitcoin Yield. Uhum. Esse é o Bitcoin Yield, né? O delta de quanto aumentou em percentual do 150 para o 175. E você pode fazer isso year to date, um mês, um quarter, né? Você escolhe a maturidade. Exato. Então, não maturidade porque é sempre olhando para trás, né? Então, por exemplo, estamos aqui hoje. Então eu pego lá, eu quero comparar as empresas, quais foram as mais eficientes em fazer a diluição acretiva. Uhum. Eu pego lá e olho Strategy, Metaplanet, olho todas elas e vejo qual foi o Bitcoin Yield dela nos últimos 30 dias, ou seja, no mês de novembro. A Strategy foi, sei lá, 3%, Metaplanet foi X%. Então eu vejo quanto que elas estão conseguindo aumentar. Claro, quanto maior a empresa, a strategy, melhor ela tá operando. Sim, mas mais difícil de aumentar o yield. Tá. Você falou maior de tamanho da empresa, entendi. Achei que você estava maior o yield. Não, exato. Então, e nisso sim. Quanto maior o yield, melhor, mais rápido ela tá aumentando os bitcoins por ação dela. Por que quanto maior ela fica, mais difícil é de aumentar isso aí? Porque é um ganho percentual, né? Então, se ela tem 650 mil bitcoins, Perfeito. Uhum. Cada vez mais Bitcoin para aumentar esse yieldzinho. ela precisaria comprar 325 mil bitcoins, sei lá, 30 bi de dólares, para gerar um Bitcoin yield de 50%. Uhum. Enquanto se você pegar a Metaplanet, tem 30 mil, então ela só precisaria de 15 mil para ter 50, entendeu? Uhum. Então, claro, aí de novo a gente volta no mercado de capitais. As menores têm essa facilidade, mas tem um risco maior. As maiores têm essa dificuldade, mas tem um risco menor. E aí essa é toda a mecânica. Agora, né, acho que a gente foi full circle, mas voltando para a questão do bear market, né? Virou meio que um momento de oba-oba, em que toda e qualquer empresa queria se transformar nisso. Então você teve um momento ali que me lembra até um pouco do momento do ICOs e tudo mais, né? Que todo token... Aqueles hypes, né? Teve um hype cycle ali, né? Você começou a ver um pouco de froth ali, né? E aí eu acho que nesse momento a gente tem essa questão de quais são as que têm real valor, quais são as que pularam no bonde, né? Porque toda hora a gente vai mencionar isso, mas aí já volta o Warren Buffett. Você está fazendo uma aposta naquele management, naquelas pessoas, para executar a estratégia. Qual é a estratégia? Essa estratégia que a gente acabou de esmiuçar. Então, é uma coisa muito complexa, porque se você parar para pensar, a gente falou que o Saylor criou coisas com IA e tudo mais. Porque ele é autista e tal? Não, porque é literal necessidade. Ele chegou num ponto que ele já tinha emitido muito convert, que ele odeia os converts, por sinal, toda vez que ele vai falar dos converts, ele ele fica meio bravo. Porque ele não tem muito controle, né? As preferreds, elas são perpetuals. Elas nunca são callables, né? A não ser a strike, que tem a fator de conversão. A $1.000. Ele falou, cara, eu preciso criar alguma coisa.
porque não é interessante ficar fazendo ATM de common stock para sempre, né? Por exemplo, a gente viu quando a Orange lançou aqui no Brasil, eles fizeram, né, o ATM versão brasileira, que eles, né, têm a preferencial, que eles recompram e revendem, enfim. Mas é como se fosse o ATM. Fizeram por algumas semanas, mas depois de algum tempo ficou insustentável, né? Tanto que na semana passada, negociando abaixo de 1 MNEV, eles recompraram ações ao invés de fazer. Então, cada mercado de capitais tem as suas peculiaridades. Por um momento, era assim, cara, qualquer local que se abrir uma Treasury Company vai dar certo. Uhum. Vamos comprar? Se você comprar cedo, vai dar tudo certo. Só que não. Você ficou meio... Você tem que... Cara, por que a Metaplanet teve tanto sucesso? E mesmo assim tá 80% de queda, né? Mas... Porque, né? Eles entenderam o mercado de capitais local. Primeiro que o Japão também, né? Tem a questão os juros baixíssimos, enfim. A gente vai entrar nisso, inclusive. É inevitável, né? Mas... Então é isso. Qual é o time que entende o mercado local, consegue colocar a tese e consegue ser inventivo? É porque é uma mistura de muito... Igual o Bitcoin, ela é uma mistura de tecnologia, com sociologia, com economia, com filosofia, com teoria dos jogos, com não sei o que, e muita coisa ao mesmo tempo, é uma interseção gigantesca, o diagrama de Verne absurdamente grande. As Treasury Companies são isso também, porque elas são baseadas naquilo. Então ela tem a parte de value investing, que a gente acabou de falar, do management, tem a parte inventiva, elas são quase tech stocks também. Você vê, tipo, a Google veio agora e falou, a gente vai entrar nessa briga aí com a Nvidia. Então você tem essas questões no mundo capitalista, né? No mundo do mercado de capitais, no mundo de tecnologia. Então essas empresas, elas são um pouco de tudo. Então você tem que ter inventividade. Você não é simplesmente você chegar, nós somos uma Treasury Company, essa semana a gente comprou o Bitcoin. Beleza, até semana que vem. Uhum. Isso não vai funcionar. Não vai. Você tem que demonstrar para os investidores que você tem sangue no olho para gerar valor aos acionistas. Você está sempre pensando. Por exemplo, a gente já falou, essa questão do Saylor. Ela é um pouco não duvidosa, mas ela divide opiniões? Divide. Mas ele está fazendo alguma coisa. Ele viu que tinha muita gente desconfortável, ele viu que o credit rating dele não foi o ideal, ele viu que o S&P, não olhei esse último, mas até onde eu tinha visto, não tinha aceitado eles, apesar de terem entrado nos requisitos financeiros. O que eu posso fazer, entendeu? É isso, o cara tem que se perguntar. O que eu posso fazer para suprir aquilo, para suprir o outro, para não sei o quê? Aí ele, cara... vai gerar uma turbulência de curto prazo, mas eu vou construir aqui uma reserva de 21 meses de pagar dividendo. Então, 800 milhões por ano, 1,44 bi de dólares. Pronto, tá ali. Vou chamar de uma bateria, vou criar um gráficozinho de uma spaceship, que eu sou engenheiro de... Ele formou no MIT, né, como... Engenheiro aeroespacial, né? Isso, assim. engenheiro aeroespacial. Então... E aí você tem, por isso que ele é o role model, porque ele nunca para, ele tá sempre inventando coisa, ele tá sempre, né, gerando coisa, ele tá sempre pensando e fazendo e tudo mais. Tem o storytelling dele, que entra, né, hoje tudo é storytelling. Então, era isso que eu queria te perguntar, tipo, você acha que o diferencial, então, de cada empresa, quando você for comparar uma delas, é isso, storytelling, o diferencial que ela tá fazendo de... talvez remunerar os acionistas com outros instrumentos financeiros, ou, sei lá, ter uma reserva, ter um tesouro, uma reserva de caixa para poder pagar, e algum outro tipo de operação que a empresa faz para, sei lá... uma diversificação, né, de receita. Você acha que se baseia nessas três coisas, assim? Não sei se nessas três coisas, a gente pode ficar elencando várias. Pode ter mais coisa. Né? Mas sim,
você tem que gerar valor para o acionista. Ele deixou isso claro que ele entende isso. Porque ele é uma empresa, né, no mercado de capitais. Então, os acionistas vêm antes do que a comunidade do Bitcoin. Uhum. Ele deixou isso claro. Então, assim, o que as pessoas querem ver, seja do CEO, seja do fundador, seja do chairman, seja de quem for, a cara da empresa. O Saylor já não é mais o CEO, mas ele é a cara da empresa. Né? Se eu te mostrar a foto do Saylor e do Phong Lee, quantas pessoas vão saber dizer quem é quem? Então, está tudo nas mãos dele. As pessoas querem saber. Você ainda pensa na gente, você ainda está trabalhando pra gente, você ainda está gerando valor, você ainda está preocupado com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Então, sinalizando o tempo todo. Sangue no olho, literalmente, o tempo todo. Então, muita gente, né, a gente toda vez que vem esse negócio de bear market, vem essa questão, o Saylor vai ser liquidado, não sei o que, tal. Falou, cara, eu já não aguento mais isso, vou criar esses 1.44 bi aí, e ficar de boa, sinalizar para o mercado que mesmo se vier um bear market de 21 meses, a gente não precisa tocar nos bitcoins. Que seria extremamente fora do comum, by the way. Exato. Ele modelou nessa apresentação também, ele falou, cara, o Bitcoin precisa cair 20% por ano por quase uma década pra gente ficar no 1 a 1 de dívida e Bitcoin, e aí sim a gente precisa pensar em alguma coisa. Então... né, lendo o credit rating do S&P Global, né, lendo essas questões das análises de crédito que foram feitas da Strategy, fica muito claro que essa era a principal coisa, né? A gente vê muito risco nessa super concentração em Bitcoin, a gente vê um balanço fragilizado pela volatilidade do Bitcoin. E se você lê o credit rating da S&P e depois você assiste a apresentação de ontem, ele vai ponto a ponto. Uhum. A gente quer diminuir a volatilidade para o digital credit, para o crédito digital, que agora ele virou, né, um issuer de crédito. A gente quer diminuir a volatilidade, a gente quer dar segurança para os investidores, que a gente tem 21 meses sem depender do software business, sem depender do Bitcoin, sem depender do management, sem depender de nada. A gente tem 1.44 bi para 21 meses. Então ele foi ponto a ponto. Por quê? Porque é isso. A prioridade dele é a gente, né, de novo, aspas, direct quote, o futuro da empresa é digital credit. Então, esse é o futuro da empresa. E ele quer um credit rating maior e ele quer entrar no S&P 500. E ele não quer sair do MSCI, né, que é o que eles estão fazendo agora, o MSCI Global, que está né, debatendo tirar todas as empresas de tesouraria do seu Global Standards Index. Você acha que isso vai ser votado em janeiro, né? Você acha que isso pode rolar, cara? Eu acho que vai rolar. Acho que a probabilidade é 2-1 que role, sim. Porque geralmente quando eles publicam algo assim, que eles já estão muito tendendo, né? Se a gente olhar, isso começou em 12 de setembro. Começou com o anúncio da MetaPlanet de que eles iam criar 382 milhões de novas ações ordinárias. Então, a diluição imensa, mas também se aumenta o market cap, né? Eu acho que em 30%, que foi o aumento, ou mais até. Então, eles falaram, opa, peraí, né? E lançaram essa consulta por causa da MetaPlanet. E aí, 10 de outubro, eles anunciaram a extensão dessa consulta. E nessa extensão, eles falaram, a gente vai pausar o rebalanceamento, né, de peso do índice para a MetaPlanet, principalmente, algumas outras também, até que essa decisão seja feita, né? Porque se eles continuam emitindo novas ações, o mercado de capitalização sobe, o peso no índice sobe, os índices têm que comprar mais, e se sai dia 15 de janeiro a decisão que vai sair, é tudo vendido de uma vez, né? O rebalanceamento é no mês seguinte, em fevereiro, e você não tem opção. Se isso sai, e deixando claro, a gente está falando do MSCI, Global Standards Indexes, né? Não tem nada a ver com a Nasdaq,
né? Que a Strategy tá na Nasdaq 100, enfim. Então, sim, o MSCI ele tem um peso gigantesco no mundo, né? Se a gente for pensar no mundo de capital markets, no mundo de indexes e tudo mais. E passando isso, quem segue aquele index tem que fazer o rebalanceamento no mês seguinte. E é de uma vez. Entendeu? Pá. Ou seja, uma vol que a gente teve ontem, né? Ou seja, no dia 1º de dezembro, só que muito maior, talvez. A gente tá falando... a pressão de venda grande, na real, né? Isso. A gente que pode sim gerar vol. Pode. A gente tá falando de... aí tem duas análises principais, né? O JP Morgan e o TD Cowen. Que se for só o MSCI, se nenhum outro... Porque esses índices, né? Essas casas de index, né? Elas não copiam umas às outras. Que elas têm stakeholders diferentes, elas têm objetivos diferentes, tudo é diferente. Mas elas estão sempre atentas. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, MSCI vai tirar? Muito provável. Mais provável que sim do que não. Então, é mais provável que eles sim retirem essas empresas e tem 39 companhias, se eu não me engano, na lista preliminar que está sendo analisada. Todas as American Bitcoin, do Trump, MicroStrategy, MetaPlanet, todas os suspeitos usuais. Agora, se for só isso, a estimativa fica ali em uns 3 bi de dólar. Tá? De venda. Isso. Que tem que ter. Porque se você pegar... não é muita coisa, cara. É muito. Porque colocando só a strategy, tá? Pegando só... Já completa o outro pensamento. Voltando só para a strategy, pra gente ver quantos % da strategy está em index. Mais ou menos uns 9 bi dos 50 bi de mercado de capitalização está em índices passivos. Louco, quase 20%. Falando... né? Exatamente. A gente está falando de quase 20% da ação. Só que, claro, você tem os outros. Russell, Nasdaq, enfim. Eu quis dizer em relação ao mercado de cripto, assim. Não talvez não seria tanto. Porque, pô, a gente vê liquidação de... Tá, a gente viu liquidação de 20 bi, por exemplo. Tudo bem que foi a moda da história. 10 do 10, exato. Mas assim, tipo... E agora a gente sabe por que foi. Foi por causa dessa... desse anúncio que os caras fizeram. É a única coisa que aconteceu dia 10 do 10, né? Então, não tem como saber, né? Mas eu acredito que sim. Então, sim, para o mercado cripto como um todo, 3 bi não é nada. Mas a gente está falando de algumas empresas e olhando para a MicroStrategy, são esses valores, tá? Então, isso a gente está falando da MicroStrategy. Então, se for só o MSCI, a gente está falando ali de por volta de 3, 2,5, 2,8, por aí. Bilhões, que dá 8% do mercado de capitalização da MicroStrategy. Daqueles 50 bi que você falou. Uns quase 50. 20%. Não, os 3 bi, né? Ah, sim. Vai, quase 10%. E agora, se todos os outros indexes seguirem a MSCI, aí sim a gente chega perto de 9. 8,8, 9 bi. Que aí sim seriam uns 20%. Só que se a gente olha a MicroStrategy, ela já caiu 70%. É a mesma coisa. Você olha vamos lá, vamos fazer a análise reversa. Final do ano passado, Nasdaq anuncia que a Strategy vai entrar para o Nasdaq 100. Certo? Ela entra num dia, daí uma semana cai 15%. Com 2 bi de poder de força de compra. Entrou 23 de dezembro, se não me falha a memória. Aí, uma semana de trade, 15% de queda. Então, sempre bom lembrar que o mercado forward-looking, né? O mercado, ele está sempre olhando para frente. Então, sim, podemos já ter tido uma boa precificação desse risco. Porque a gente está falando de 20% de coisa. Sim, esses 20 vão ter que sair, porque é diferente do outro lado, né? Que entraram 2 bi e as pessoas já tinham vendido com antes, então 2 bi não fez diferença, tudo bem. Tanto que o topo foi antes, né, disso. 540 em novembro. É diferente quando você tem
essa pressão vendedora já ali, né, no calendário, vamos dizer, certo, né, podemos dizer, é diferente, mas ao mesmo tempo, né, pode ser um não evento, talvez. Sim. Pode não ser tão grande. E você acha que está precificado? Isso acho que não, né? Outros índices adotarem isso. Isso não está Não, precificado. isso- Então pode ser um catalisador de. Pode. Isso, na minha opinião, não tá? Mas a gente vê, vamos pegar os três, tá? A Nasdaq 100, o MSCI e o SP. S&P. MSCI tá no meio. Quer dizer, MSCI tá no meio. O S&P é o mais estrito, nem colocou o S&P 500. De novo, lidando Não, com e a... aqui, só pra deixar claro, tá? Foi um tweet de um canal lá de notícia, não consegui checar em Google, não consegui checar em nenhuma outra fonte de informação, pelo menos não ainda. Tá. Então, tratando como se, né, ainda não foi oficializado, vamos tratar assim. Daí é isso, o S&P, o mais estrito, restrito, nem adicionou. MSCI adicionou, mas está pensando em retirar, e o Nasdaq adicionou e não está falando nada sobre retirar. A gente já tem um espectro muito grande de opiniões diferentes. A gente já tem. Tem algum indício de que um possa influenciar o outro? Cara, eles são ali da mesma indústria e tudo mais, mas ao mesmo tempo não. Porque, né, igual a gente falou. Então, exatamente, é muito difícil precificar isso. Eu acho que isso começa a ser precificado se o MSCI chega em 15 de janeiro, 16, e fala: pum, vamos retirar. Retiramos todos. Aí começa a discussão. Aí começa a discussão. Vai ser só isso, que já estava meio precificado, né? Claro, você tem a pressão vendedora extra, às vezes um pouco de medo do varejo ali também, adicional. E a Nasdaq, e fulano, e ciclano. Isso é difícil demais de você precificar, né? Mas, como dizem, né? Tá tudo no preço também. Então, a partir do momento que a informação existe, e a gente viu isso 10 do 10, né? Que foi que ele foi quietly released, né? Foi tipo ali nas surdinas, dia 10. Só agora, em novembro, que acho que foi o JP Morgan que soltou a nota, dizendo que o mundo inteiro ficou sabendo. Mas a gente vê que a partir do momento que a informação existe, você tem uma precificação que ninguém entendeu o que aconteceu dia 10. Era isso que eu ia falar. Você acha que, tipo, no dia 10 eu lembro que o discurso era: o Trump anunciou as tarifas com a China, somado a isso a gente teve a paralisação de várias empresas de cripto, principalmente da Binance, e aí aconteceu o DPEG, né, em vários ativos de colateral. Porém, também teve essa notícia que você falou, só que poucas pessoas comentaram sobre. Você acha que isso de fato também influenciou, mas não foi tão falado por muita gente? Acredito que sim. Foi um conjunto de tudo isso. Eu acredito que sim. E eu acredito que esses eventos, tensões Trump com China e esse evento da MSCI, os dois juntos que geraram as instabilidades no Hyperliquid, na Binance, enfim. Eu acho que é mais por aí. E aí sim, gerou um negócio de 20 bi que... De cascata. Cascata, exato. Você acha que... Bom, falando nisso que você falou, tipo, as notícias já precificam, né? A gente já precifica o preço dos ativos. Saiu, se eu não me engano, ontem, acho que foi ontem, do Banco Central japonês, que provavelmente eles vão aumentar juros, né? Então tem a questão do carry trade, que a gente viu, acho que foi em agosto do ano passado, se eu não me engano. 5 de agosto. Foi 5 de agosto, né? Que o mercado não gostou nada disso, até porque tem muita relação, principalmente com o mercado dos Estados Unidos. E se eu não me engano, acho que a probabilidade está de 80% de corte, né? Você acha que isso já está precificado? Como é que você está enxergando isso? Porque, bom, acho que é mais uma bad news que pode estar chegando no mercado. A gente teve uma precificação violenta ontem. Foi até por isso que nós acordamos suando frio, falando o que aconteceu. Fui dormir a 92 e acordei a 85, sei lá. Porque foi quando o Ueda, né, que é o chefão do Banco Central, do BOJ, do Japão, ele, para os analistas que acompanham o Japão, foi a maneira mais clara que ele tinha de sinalizar um corte dia 18, 19 agora de dezembro. Um corte, um aumento.
E aí, cara, todo 0,25 que você aumenta lá, você altera a fábrica da especulação monetária global, né? Por causa do carry trade. E são dezenas de trilhões de dólares. São, se você pegar mais ou menos 20, são 10 mercados de capitalização do Bitcoin que estão envolvidos no carry trade. E aí é tanto no mercado de títulos americano, mercado de risco, o Bitcoin. Então, você teve ali uma precificação já, né, com aquela queda. Mas tem que ver o que vai acontecer, né? Porque em agosto foi isso. Quando ele aumentou também gerou ali muito medo, né? A gente teve quedas muito fortes principalmente Nvidia, né? Que estava voando, enfim. Então, quando a gente pensa em liquidez global, o carry trade é muito importante. E aí fica aquela quem é mais importante hoje em dia, né? O Fed ou Fluxos globais de capital. o BOJ e tudo mais. Porque é inegável, é inevitável que tenha essa confluência e tem que sempre olhar. Quanto mais você tem essa institucionalização do Bitcoin, né, menos a parte on-chain chega a importar e mais a parte macro de liquidez e tudo mais. Até porque se você for olhar, vamos fazer uma análise puramente on-chain, né, bons e velhos tempos, né, 2017, 2020 ali, né, o Bitcoin está no bear market, se você for olhar puramente on-chain, certo? Né, você tem nenhuma métrica on-chain está para cima, está boa, né? Você teve a maior distribuição de moedas da história, por holders de longo prazo. Tipo, 2,5 milhões de Bitcoin. A gente tá falando mais de 10% da oferta. Isso se for considerar não a oferta total, mas a oferta só a líquida, é muito mais. É MVRV baixo também? Exatamente. Short term holder com o maior prejuízo nominal, né, cara, da história. Isso Da aí história. foi muito louco. Isso é coisa de capitulação. Então a gente está tendo os indicadores que a gente via em novembro, junho de 2022, né? E ao mesmo tempo a gente tem um ambiente macro de curto prazo desafiador, mas médio prazo de cinema. Então, se a gente, né? O que pode trazer alívio para os dados on-chain? O macro. Né? E a gente viu agora já 80% de chance do Hassett de entrar no Fed. Isso é muito significante. Né? Isso é muito significante. Cara, você não acha que esses sinais on-chain que a gente tá vendo agora estão simbolizando aqui o fim de um drawdown, o fim de um momento de consolidação? Ou você acha que tá mais pra um... Você acabou de falar, né? Pô, médio prazo tá legal, então não é bear market, né? É difícil dizer, né? Porque tem algum indicador específico que você tá... O short-term holder, né? O investidor de curto prazo é o que mais me vem na mente. Né? Porque, pô, você tá falando ali Sim. de Vendendo no 95% prejuízo, dos né? caras estão no prejuízo. Isso aí é um fator de reversão média muito forte na hora que você olha faz Sim. um backtest. Sim. Com certeza. Eu acho que, né, se a gente for pegar qual que é né, quão baixo pode ir, digamos. Acho que ali 56 seria ali o realized price, né, por volta dessa média. Aí tem o custo de produção, tem várias métricas que dá pra gente olhar. Aí seria, né, igual você falou, 70k vem. Agora, sim, eu acho que a gente tá num momento de um repique aí. A gente tá num momento, e acho que a gente estava muito bem indo, se não fosse o EDA, né? A gente estaria ali já mais pra cima. Porque, pra mim, a batalha verdadeira vai ser no 100k, né?
E quando a gente voltar pro 100K, que vai definir se a gente vira ou se a gente segue e foi, né? Se a gente olhar para minha média de um ano ali, uma coisa um pouco mais longo prazo, 22, 18, todas, né? A gente tem uma quebra na estrutura, um reteste e aí depois volta. 22 foi exatamente assim. Só que se a gente olha Covid, né, 2020, a gente teve quebra de estrutura, mas no primeiro teste já flipou esse nível chave e retomou. Então eu acho que os Bulls eles vão ter que lutar ali no 100K. Até lá pode ser só um repique de bear market, na minha opinião. Né? Então o nível que eu tô olhando é esse, 100K. Qual vai ser a força que a gente vai ter ali, o convencimento de que realmente está virando. Até lá, a gente fica nesse indefinido, eu acredito. Né? Pode ir para 70, pode ir para 100, pode. Né? Bola de cristal ninguém tem. Mas em termos puramente on-chain, sim. Né? Tem um cenário de exaustão ali. Mas tem uma frase também, sempre, né? Como eu gosto muito dessa frase. Se você não batalha, né, diferentes pontos de vista na sua cabeça o tempo todo, algo de ruim, algo não está certo, né? Então, qual seria o outro lado da moeda? Não dá para usar indicamentos de fundo de bull market em um bear market. Que é a mesma coisa dos pessimistas que olham e falam, tá sobrecomprado, tá na hora de vender, e o mercado continua, irmão. Continua. Tipo, tem um pessoal que usa Bollinger Bands, tem um pessoal que usa RSI, e o RSI fica lá no 90. Torando por 2 semanas, meu parceiro. Exato. Então, isso pode acontecer para baixo também. A gente pode ficar sobrevendido muito tempo, né? Um bear market, né? Então, se realmente for um bear market, aí esses indicadores que a gente gosta de olhar para ver os fundos de bull market não funcionam. Agora, se a tese realmente de liquidez de macroeconomia for a prioritária, for a que vai, né, tomar as rédeas da situação, aí sim é um momento muito interessante, né? Você acha que, tipo... Bom, se a gente colocar na conta aqui, então a gente tem o quê de negativo que pode vir? Carry trade, essa questão dos índices serem retirados e talvez algo macro que fique pior. Mas quando a gente olha por outro lado, a gente olha parte macro teoricamente indo bem, parte regulatória teoricamente indo bem, né? E, sei lá, TGA do Fed provavelmente vai injetar liquidez na economia, teremos troca do Fed pelo resto, como você falou, que é um cara pró-cripto, né? Não sei se ele é conselheiro, se ele é ex-conselheiro da Coinbase. O que eu quero te perguntar? Você acha que a gente pode ter esse bear market, então, sei lá, até o começo do ano que vem, até tipo março, abril, por aí, e aí depois macro desafrouxando e dando esses respiros, a gente pode engatar de novo? Tipo, você acha que pode ser a tese mais, sei lá, possível? Porque, bom, janeiro vai ter a votação do índice, tem carry trade semana que vem, provavelmente. Pode ser o que você acabou de falar minutos atrás, que a gente pode ter, sei lá, Nasdaq adotando isso. Então, tipo, essas podem ser as partes negativas, mas também tem os respiros como a parte macro. Então, como é que se olha para isso? Eu acho que o ciclo de 4 anos, né, ele não sei se ele simplesmente se mantém, né, e eu vejo muito um encurtamento, igual você falou, né. A gente teve ali um bull market, né, morno, mas ao mesmo tempo para padrões Bitcoin morno, para padrões tradicionais excelente, né, sair de 15 mil para 125. Mas foi ali, cara, sobe, cai, tipo, textbook mesmo, padrão de alta. Quebramos esse padrão de alta agora, a gente pode, né, se pegar uma tendência primária, né, ali uma tendência mensal de alta, no semanal você tem correções, você tem uma tendência baixista no semanal. Então eu acho que volta a aparecer muito mais, né,
uma classe de ativos como outra qualquer, mais madura, né, mais ligada ao ecossistema global de liquidez, o próprio business cycle, né, a gente vê o business cycle que não teve expansão ainda, a gente está lateralizando ali por 2 anos. Você acha que foi isso que fez essa performance do Bitcoin ser tão aquém das expectativas? Porque, cara, se me perguntasse em 2024 quanto que eu achava que o Bitcoin ia render em 2025, eu não tava falando menos 10%, velho. Exato. Não, ninguém tava. Uhum. Ninguém tava. Exato. Então, eu acredito que sim. E aí, né, a gente fala liquidez, business cycle, tá tudo ali intertwined, né? E eu acredito que sim, né? Se a gente pega o business cycle, é praticamente o gráficozinho do Bitcoin ali lateralizando e tal, a gente não teve uma expansão absurda que a gente pode ter ano que vem, né? Se o reset, né? 2 Cs, né? Ao quadrado. Então, se ele realmente entrar e se ele mantiver a postura que ele tinha antes de entrar. Porque o que a gente viu com o Galípolo, que todo mundo falava... Fala uma coisa e foi outra todo coisa. mundo falava, o Lula vai botar o Galípolo vai chegar fincando o pé, e ele chegou sóbrio. E continua sóbrio. A gente teve o outro... Eu não acompanho tanto o Brasil assim, igual os Estados Unidos, mas a gente teve aquele outro cara lá do BC, né, que falou que deu a indicar que ia começar, que já o ciclo de alta da Selic acabou, né, e tudo mais. Aí vocês vão saber mais que eu. Mas aí o Galípolo foi rápido em falar, calma, né? Tipo assim, a gente não quer dizer que a gente vai cortar, não quer dizer nada. Está confortável, tudo mais. Então, imagina se o Hassett entra, Kevin Hassett entra, e admite uma postura dessa. Fala, pensando bem, tá realmente... Aí você acabou com a última esperança do... É um pouco o que a gente viveu com o próprio Trump, né? Não, vai ser pró-cíclico pra caramba, vai ser pró-business. Em abril não era bem esse o caso, né? O mercado tancou, Nasdaq caiu mais do que Bitcoin. Sim. A gente tem que estar preparado para uma frustração, então. Eu acho que é sempre bom, né? Você quer comprar put quando você tá no all-time high, né? Não agora, depois de 40% de queda. Então, quando tá todo mundo pessimista, é bom ficar um pouco otimista e vice-versa. Mas, né, sobre essa questão do Trump, isso foi muito, muito forte, né? Apesar de ele ter se elegido sob a ótica das tarifas, né, MAGA, né, manufacturing e tudo mais, o Scott Bessent, em toda a entrevista, ele falava, né, Wall Street has had enough, now is Main Street time. Então, o que é Main Street, né? Os trabalhadores, a classe trabalhadora, o blue collar ali, né? Então, pode acontecer, né? Vai saber, né? E até lá também pode acontecer muita coisa. Quando a gente fala que o Banco Central, ele age, ele é data dependent, né? Toda vez eles falam isso e tudo mais. Cara, se os dados mudam de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, de agora para maio, pode ser outro Estados Unidos, pode ser outro planeta. Então, assim, a gente vai modelando, vai pensando, vai precificando, né? É bom sempre ter né? Saber o que o mercado tá achando, o que o mercado tá precificando, né? Para você ver essa oportunidade. Mas existe, eu acho que não cabe a um investidor achar que é 100% alguma coisa, que raramente é, né? Então, eu acho que é bem provável que seja o Kevin Hassett, eu acho que é bem provável que ele continue com essa postura de descer juros, que ele já foi muito enfático em todas as oportunidades que ele teve de dizer isso, mas sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu acho que, assim, não dar como certeza, né? Eu acho que para adicionar ao panorama que você montou de negativos e positivos, eu acho que seria adicionar esse asterisco do um positivo pode virar um negativo, caso isso ocorra. E aí você pode ter vários negativos, você pode ter MSCI decide, aí todos os outros índices decidem junto, aí depois o Kevin Hassett entra, aí o EDA fala foda-se e começa a aumentar juros, aí quando o Kevin Hassett entra, ele tem que aumentar juros, porque senão o carry trade explode, e aí pode ser
literalmente o oposto de tudo que a gente acha hoje que vai acontecer. Pode acontecer. A chance é 0? Não. É 50%? tem uma chance. Também não. Mas tem uma chance considerável. Exato. Então, Cara, e como a gente é ruim em prever as coisas, né? Acabei de dar o meu próprio exemplo aqui no começo desse ano. Né? Pô, meu rendimento em 2025, não, o Bitcoin vai pra lua. Todo mundo, Valtinho. Né? Então é sobre isso, né? É sobre você gerir risco diante do horizonte limitado de previsibilidade, né? Mas, cara, eu gostei muito do que você falou, né? Sobre o cara tem que sempre, o investidor sempre tem que pensar nessas duas moedas. E aí uma parte da pauta que a gente desenhou aqui foi sobre para falar desses riscos que alguns bitcoiners eles já estão colocando aí na mesa como focos que a comunidade deveria ter em termos de desenvolvimento. E aí eu queria puxar essa pauta contigo para ouvir como que é o teu posicionamento, o que você tem escrito também na Bitcoin Magazine sobre isso, porque é um tópico assim que eu acho que a gente não entende profundamente, tipo, pô, computação quântica, bagulho. Eu não estudei física quântica no ensino fundamental nem na universidade. E todo mundo pergunta sobre isso. Tipo, a gente sabe que se tiver a computação quântica, o Bitcoin vai precisar de uma atualização, mas, cara, é muito vago isso, né? Uhum. Tipo, beleza. O que é que eu faço? Exato. Qual Cara, o risco? Todo mundo que assiste isso ouve sobre Bitcoin, sobre a computação quântica, tem a resposta que a gente acabou de falar e ainda continua com a dúvida, entendeu? Qual a tua perspectiva sobre esse risco, se ele é real, e tu acha que a comunidade do Bitcoin vai se mover rápido bastante para remediar isso? bom, eu acho que não é, de novo, sou um cara que acredita muito no middle path, né? Então, eu acredito que não é nem 8, nem 80. Então, eu tive a oportunidade recentemente de conversar cara a cara com o Ted Drasha, que é o cara que criou a Lightning Network do Bitcoin. Né, um dos criadores. Então, um cara, assim, pra mim, referência, né? Em questão de entende muito mais de computação do que eu, claramente. Aí eu conversei, ele foi participar, ele participou na SetsConf de um painel sobre computação quântica junto com um cara que é especialista em computação quântica e tudo mais. Qual o takeaway, né? Não é uma questão de daqui 2 anos... Pronto, sabe a analogia que eu gosto? Sabe o pessoal que fala do AGI, né, Artificial General Intelligence, que tá logo ali, Uhum. é ano que vem, tudo mais. Se você pega os caras que realmente fazem pesquisa científica a respeito, que os caras escrevem, tudo mais, não tá tão logo ali, Uhum. certo? Porque AGI você é diferente você, chat, faz um report aí pra mim, né? É literalmente você ter quase que self-awareness, né? Um nível de criatividade, de curiosidade, é outra questão. Então, eu vejo parecido com isso, tá? Eu vejo que não é uma crise existencial no momento. Temos várias possibilidades de como lidar caso aconteça. Quando acontecer, não é uma coisa do dia pra noite, igual foi a queda lá dos 85, tipo, fui deitar, acordei, todas as moedas do Satoshi foram pro espaço. Não é uma coisa que é instantânea, tá? Tem cada dia mais pessoas, como Nick Carter, né, acho que se tornou o principal em né, ring the bell, né, e falar, tipo, cara, vamos olhar pra isso, tal, não sei o quê. Ele puxa bastante essa pauta. E eu acho que, sim, as pessoas nem devem falar acabou o Bitcoin, porque eventualmente vai ter computação quântica e foda-se. Mas nem também falar pro outro lado, tipo, de virar a cara, né, e tipo, falar tal. Então eu acho que sim, né, tem que ser sóbrio ali, analisar, estudar e tudo mais. Mas, sendo uma questão que venha, né, à tona e que realmente aconteça e que tudo mais, não é uma crise existencial, porque existem soluções, né? Existem soluções com soft fork, né? Existem soluções com hard fork. Uhum. Então
não é aquela questão que me tira sono à noite, computação quântica, porque da mesma forma que o AGI não está tão próximo assim, o nível de computação quântica necessário também não está tão próximo assim. Ele não é, inexistente, né? Mas ele também não é amanhã, não é ano que vem. Então, esse painel é muito bom, recomendo assistirem. Não sei se já está no YouTube da SatsConf ou não. Foi até moderado por um camarada meu, o Edil Medeiros, também referência em computação. Então, um painel altíssimo nível, que é ótimo. E também, vendo esse lado, também veja o outro lado, né? Leia lá os últimos 2 textos do Nick Carter, né? Para ver esse outro lado e tudo mais. O primeiro texto é mais explicativo, o segundo já trata um pouco mais. Mas é isso, tipo, não tem uma resposta, né? Eu acho que você tava buscando uma resposta definitiva, não tem porque... É um não, assunto que porque, tá sendo discutido Não, ainda nem, por nem todo tem, mundo. nem tem resposta definitiva. né? Exato. porque de novo, é uma questão de invenção. Uhum. É uma questão de progressão, né? É uma questão são diversas... É um quebra-cabeça, né? Então é muito difícil você saber realmente como vai acontecer, o que vai acontecer, quando vai acontecer. Sim. Cara, nisso que você falou, tem algum produto, alguma invenção que você tá enxergando de valor em cripto, seja no Bitcoin ou algum outro projeto, tipo, algo que você tem visto que estão construindo e que tá chamando sua atenção, que você fala, pô, isso aqui é muito foda. Pode ser em Bitcoin ou em cripto, ou não tem também. Cara, eu acho que o crédito digital do Saylor foi uma sacada monstruosa. À medida que a empresa dele for tendo, né, credit ratings maiores e melhores, você vai abrindo espaço para outros players poderem investirem, né? Tem player que só pode investir em AAA, tem player que só pode investir em AA, enfim. Eu acho que ele tá em B-, alguma... Então tá muito restrito ainda. É tipo um first step ali, primeiro passo, mas não mexe, não move the needle por enquanto. Então esse eu acho que foi uma das principais invenções, assim, dos últimos tempos, né? Eu vejo, fora isso, mas aí já também não depende tanto, assim, de Bitcoin e cripto, mas os prediction markets também Putz, isso é legal. são fenomenais, porque você tem que botar o dinheiro, né? Que eles falam, a expressão em inglês, os caras falam, né? Put your money where your mouth is. Então, assim, você tem que botar o dinheiro. Então, por isso que Então, você tem histórias, né, excepcionais aquele francês que botou dezenas de milhões de dólares no Trump, porque ele desenvolveu a própria maneira de pesquisar intenções de voto e probabilidade de voto para fazer essa. E ele viu essa arbitragem. Uhum. Essa arbitragem de, cara, eu tô vendo isso, mas as casas de pesquisa estão dizendo aquilo. Tem uma arbitragem muito grande, o cara colocou dezenas de milhões de dólares naquilo. E ele estava certo. Então, tipo assim, o cara, a não ser que ele fosse maluco, né? Mas então esses incentivos, esse alinhamento de incentivos são muito legais. E até a criadora do Cauchy é brasileira, É brasileira, né? O que é irado. Isso é muito irado. Eu mencionei ela no Twitter pra gente fazer um episódio, mas não me respondeu, mas o convite tá feito, o convite tá feito. Cara, você acha que mercados de predição precisam de blockchain ou é algo opcional? Então, eu não acho que precise, né? O Polymarket, né, popularizou, né, e tudo mais. Mas você tem até diversos níveis de problemas em estar atrelado a blockchain. Né? Eu acho que a palavra blockchain até para mim não significa muita coisa, porque quem é da computação sabe que você tem uma linked list lá, que se você travar uma outra, beleza, criou uma blockchain. Então, a maioria das coisas não precisa de um blockchain, né?
A grande maioria. E a gente viu também que é até engraçado, né? O Drex dos caras dizendo a gente vai usar a blockchain. Não, mas também não pode ser uma blockchain aberta e pública. Então vamos criar a nossa blockchain com a Hyperledger. Mas aí também não... mas aí é isso, entendeu? Então, assim, a blockchain... Por isso que eu sou até um pouco diferente, né? Talvez de vocês e do público de vocês, nessa questão de... A blockchain, para mim, ela é intrínseca ao funcionamento do Bitcoin. Então, a maioria das outras simplesmente não precisaria ter uma blockchain. Então, eu acho que não. Assim, eu acho que dá para funcionar sem uma blockchain tranquilamente. Talvez você tenha algumas outras necessidades, tudo mais, mas tudo bem. Você tem ali um evento binário, né? E quando é um prediction markets, ele é baseado em eventos reais, então ele é verificável. Então... Pô, eu fiquei curioso com isso que você falou. Tipo, por que você acha que não precisa de blockchain? Para os prediction markets? Não, tipo, para alguns outros protocolos, tipo, intrínseca ao Bitcoin. Por exemplo. Tipo, pô, a Ethereum, por exemplo, é uma blockchain que permite smart contracts e dá para construir uma porrada de aplicativos dentro dela. O mundo de ativos tokenizados, de reward assets nela, sei lá, é a blockchain com maior capitalização de mercado disso, de stablecoins. Você acha que não precisaria ter blockchain para ter todo esse tipo de... Por exemplo, com a blockchain você tem mais eficiência de transacionar, tem mais transparência, você tem redução de custos. Ou eu acho que eu não entendi o que você falou, na real. Não, você entendeu. Para mim, 90% dos casos de uso de blockchain não são necessários. No caso do Ethereum, você tem algumas questões, tá? Porque, por exemplo, se você vai pegar uma blockchain, igual você falou, ela é transparente, auditável, descentralizada. Nem falei isso ainda. Então, descentralizada, que é o mais importante. Tal. Beleza. O que aconteceu nesses dias atrás? A atualização da Ethereum. Não. Bom, também, mas essa eu não acompanhei. Eu fui muito vago, né, na pergunta. O que aconteceu esses dias atrás? Um milhão de coisas. Aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo. Eu tô pobre, pô. Falha minha, vamos lá. É porque eu falei na questão de descentralização. A AWS caiu. Ou foi Cloudflare? Teve os dois, né? Cloudflare caiu. Mas, enfim, que seja um ou outro. Aí o Infura cai. Aí se o Infura cai, 2/3 dos nodes da rede cai. Se 2/3 dos nodes da rede cai, a carteira não dá load. Aí não sei o que não funciona. Ou seja, pra depende... onde? Da AWS, pô. Então o Ethereum e a maioria, eles dependem Isso foi até como eu comecei no mundo cripto, né? Eu sou formado em ciência da computação, nunca pratiquei, nunca falei, sempre soube que eu não ia querer codar, né? De coisa, de trabalho para viver. Mas eu falei, pô, irado, vou programar meus smart contracts, não sei o quê. E aí quando eu cheguei na parte de Now set up your Infura node, aí eu... Não, mas calma aí, pô. Eu tenho que fazer na minha máquina, né, tal. Aí eu baixei o Node, né, o GoEth, baixei e tal, não sei o quê. O computador virou brick, né, tipo... Só serve pra aquilo. Não tem como mexer mais nada. Completo pra aquilo. Inteiro pra aquilo. E aí eu vi lá as pessoas explicando, não, cara, usa a Infura, tá tudo bem. Aí eu comecei a ligar os pontos, tá, beleza, então... Aí lá, porque eles são, a Consensus, né, eles são muito proud do Infura, então eles colocam lá todas as empresas que usam o Infura como ponto de acesso à rede do Ethereum. E são todos os apps, literalmente, que tem a quantidade grande de usuários. Então isso pra mim já não é descentralizado, você não tem mais essa redundância, você não tem essa transparência, você não tem essas partes.
Por quê? Porque o ponto de acesso... Como que eu sei que eu tenho realmente... Vamos botar... Não precisamos nem falar de Bitcoin, falar de cripto, tá? É que eu acho que, tipo, talvez isso é um viés meu, mas essa questão da descentralização talvez não seja mais importante, entendeu? Tipo, pode ser... Vai depender de cada protocolo, de cada jurisdição, cada ideia também. Mas acho que talvez não é o principal, sei lá, argumento que pesa a favor da blockchain. Acho que o que pesa mais a favor da blockchain, pelo menos na minha visão, é a transparência e, sei lá, eficiência. Entendeu? Tipo, não a descentralização. Entendi. Pra mim é a descentralização. Então acho que é uma questão individual, mas... Eu acho que essa é uma crítica super válida. Porque assim, você tem um stack complexo pra caramba e você tem pontos de centralização de fato em alguns lugares. E são problemas que a comunidade, né, tá tentando resolver com upgrades pro futuro, se vão conseguir fazer isso, se não vão, é outra questão. Mas aí, eu real nunca parei pra pensar nisso, porque, cara, eu sou muito Ethereum-based. Eu acho que, assim, eu comecei em cripto muito por causa de Ethereum, gostava de programar, ia ali estudar smart contracts, mas eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo, tem algum operador de nó no Bitcoin que, tipo, eu acesso ali, sei lá, tô mexendo na minha Trust Wallet ou Satoshi Wallet e, tipo, tem uma infura do Bitcoin também? Tem, mas não tem o nível da Infura. Então, como que funciona? Geralmente, cada provedor roda os seus nodes. Então, quando você está usando aquele provedor, você está conectando pelo node dele, mas não pelo node de uma terceira. Então, é uma camada a menos. Então, é um nível de descentralização a mais. Só que com todos, assim como no Ethereum também, bom, menos quando são apps, né, lógico, mas você consegue conectar no seu próprio node. Então, você pega a sua, né, Blue Wallet ou qualquer wallet ali do Bitcoin, você consegue fazer uma conexão via Tor para o seu próprio node do seu celular. Então, você usa o seu próprio node, enfim, você tem ali essa questão. Então, a Blue Wallet, por padrão, ela vai usar os nodes da Blue Wallet. E a Blockstream tem tanto os nodes dela quanto os globais, né? Você consegue... porque basicamente você precisa de ou ser um node, ou ter um acesso a um node no contexto do Bitcoin, né? Quando você vai enviar e receber, para você ver o UTXO set e para você ver o estado daquelas transações. Se você está dependendo de outra pessoa, né? Você está meio que confiando neles. Então, sim, talvez se você fosse fazer uma equiparação ali, a Blockstream seria a consensus, né, do Bitcoin, mas mesmo assim eles não têm 1% da influência e controle de nível de node que a Infura tem. Então, você não vai ver esse nível de dependência no Bitcoin. Mas sim, você tem service providers, por exemplo, você tem, no caso da Lightning, que é muito mais complexa de você... seu node sempre tem que estar online, você tem diversas coisas para você transacionar e tal. Você tem, tipo, a Voltage, que é uma empresa também que faz isso, que ela cria um node para você na AWS. Entendeu? Então, eu acho que a única diferença é que, por exemplo, por padrão, no ecossistema do Bitcoin, você tem essa questão de se descentraliza, você tem o seu próprio node, tudo mais, né? As empresas têm os seus nodes. E o padrão no Ethereum, eu já não conheço, as outras eu já não conheço muito, mas do Ethereum, né, que eu cheguei a estudar, o padrão é o Infura. Você usar o Infura, né? Então eu acho que tem essa diferença. Pro seu ponto... É que o Bitcoin ele acaba sendo um caso à parte mesmo. De fato, ele tem que ter mais descentralização do que o resto. Pelo menos na minha visão. Por isso que eu elenquei que, puta, a descentralização não é a minha prioridade na hora de analisar a blockchain, tirando o Bitcoin, que é outra coisa. Isso, porque é isso. Então, pra mim, né, é exatamente isso que você falou. Agora, as outras, beleza. Se você não precisa de descentralização, né, Por que blockchain, então? Exato. Então, você consegue criar uma outra data structure, né? Entendi, com transparência e eficiência. Exato. A blockchain, ela Pode vira... ser. Por exemplo, é porque
daí a gente tem que voltar no começo da etimologia e do porquê que a gente fala blockchain até hoje, né? Porque no white paper do Bitcoin não existe a palavra blockchain. Tem chain of blocks, né? Que aí ele fez uma linked list que você não pode corromper, você não pode atualizar, né? Enfim. Só que as pessoas passaram de chain of blocks para blockchain e virou um termo de marketing. Não que seja ruim, não que nada, mas virou. E passou a ser passou a ser um nome de marketing para lançar produtos e lançar empresas que tivessem um appeal maior, né? E outra coisa, blockchain não tem como ser eficiente. Daí entra a outra parte. Se a eficiência é importante, não tem como fazer na blockchain, entendeu? Você vai ter que fazer alguma gambiarra, que é isso que o Ethereum está fazendo com as 21.388 atualizações. Você cria uma gambiarra em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Então você tem aquele gráficozinho, aquele meme lá da... Eles fazem com tudo, né? Tipo, igual fazem a internet global, aí tem um tijolinho assim, AWS. Aí é tipo isso. Muito bom. Aí tem lá, a economia cripto. Aí embaixo, Infura. Entendeu? Então, tipo, você tem diversas questões dessa. A blockchain do Ethereum é colossal, né? Então, assim, você tem... como eu falei, algum de vocês tem um nó de Ethereum rodando em casa, por exemplo? Não. Exato. Então, tipo assim, não é uma coisa que você consegue rodar. Aí tem o outro lado da questão. Eu tenho 5 nós rodando lá em casa, mas eu não uso eles não. Eu tô lá pelo bem da rede. Também isso daí não serve para nada, porque o que traz a importância de um nó numa rede é valor econômico e não social. Não é comunismo, não é one node, one vote. Não funciona assim. Então, qual que é o peso comercial dos nós da Infura? Absurdo. 80% do TVL, talvez? Não sei. Pode ser. Que seja 50%. Não, é muito. Então, é isso. Então, essa pra mim são as diferenças, entendeu? Então, né, eu acho que uma das coisas que o Vitalik errou foi tentar trazer eficiência para a base layer, que não é viável. É impossível. Não existe eficiência na base layer de um blockchain. Aí você tem as layer 2s. Só que o valor da layer 2 não necessariamente agrega para a layer 1. Então você tem como a base, que hoje é gigante, né? Você tem ali casos de uso extremamente grandes. Você tem as layer 2s, que praticamente cada empresa pode ter a sua layer 2, e ali está o ecossistema dela, que foi o que a Coinbase fez com a Base. E outra coisa que é pelo formato de desenho da diferença da Bitcoin para Ethereum, no Bitcoin, enfim, o BTC é a moeda, certo? É a moeda natural ali, é a moeda central. No Ethereum, o ETH, ele é gas. Ele serve uma função: pagar por computação. Quando você tem Turing Completeness, igual você tem no Ethereum, para cada computação ali, para também enviar transação, você paga com Ethereum Gas. Então, para o seu caso de uso, né, que você falou, você quer rapidez, você quer que seja barato, você quer que seja eficiente, transparente. Quanto mais barato o Ethereum for, melhor para você. Então se você tá pensando em utilidade, é melhor o ETH tá valendo $100 do que ele tá valendo $10.000. Porque o seu gas token, quanto você paga para a computação, quanto você paga para as coisas, baseado em Ethereum, em ETH.
É que, tipo, puta, eu acho que nem teve a última atualização de Ethereum, agora as Layer 2 elas pagam uma taxa mínima pra Ethereum, pra até monetizar isso melhor. Mas é uma discussão muito grande, porque também tem uma discussão sobre uma centralização de pools dentro de Bitcoin. Tem uma discussão sobre, claramente a Ethereum como sendo a primeira blockchain, né? Assim, tradicional, depois. Não tradicional, mas tipo, a pioneira dos smart contracts. Ela pecou muita coisa, então tem novas blockchains surgindo com novas atualizações, consertando esse erro da Ethereum. Tipo, sei lá, Solana é muito mais eficiente, mas também Solana cai. Então, puta, eu acho que é uma discussão que é muito, muito, muito grande, assim. A gente pode ficar aqui uns dias falando sobre isso. Sim. Mas tem um ponto que você falou que eu fiquei... Com certeza, né? Uma discussão que é muito profunda. Acho que não dá nem pra fazer um abordar episódio só disso. num podcast. Mas outro risco, né, de longo prazo que até o próprio Nick Carter fala é o problema do orçamento de segurança do Bitcoin. Porque... E aí é uma outra coisa assim, que eu fico pensando também. Cara, se você tem um ativo que é reserva de valor, você provavelmente não quer movimentar muito ele. Certo? Ou eu tô errado? Acho que depende. Beleza, Mas continua. depende. Mas para finalizar aqui o pensamento. Você tem um ativo que em tese é reserva de valor. E você tem um minerador que processa, um mercado de mineração que processa essas transações. E hoje ele é muito remunerado pelo Coinbase Transaction, que são, né, a emissão de Bitcoin por cada bloco minerado, hoje 3,125. Beleza. A longo prazo, isso vai sendo cortado pela metade, pelo halving. Como que você subsidia o custo de mineração, que a margem já está ficando cada vez mais apertada? Isso é bem parecido com a questão quântica, com a questão AGI e tudo mais. Você tem os dois lados, tá? Como eu vejo. Você tem, né? Satoshi criou, né? O ajuste de dificuldade automático, certo? Então, se minerar ficou não é mais econômico para o José desliga a máquina dele, fica mais fácil para o João minerar e o João aumenta a margem dele. Aí o José fala, pô, agora já tá de novo para mim, tá bom. Ligo, fica mais difícil, etc. Então eu acho que você tem essa autorregulação da dificuldade de mineração que ela funciona muito bem, né? A gente pode até tocar no ponto de centralização também, mas eu também não vejo como um risco. A gente está vendo aí as taxas. Se você mandar uma transação de Bitcoin agora, você pode pagar 1 Satoshi por V-Byte que vai entrar no próximo bloco. Que eu acho que deve estar, sei lá, em 0. Já estava com menos de 1 set por V-Byte recentemente. E foi assim também no começo, né? No começo, as pessoas, os educadores tal, do começo do Bitcoin falavam que a taxa de. A fee, né? A taxa que você pagava era uma gorjeta, exatamente. Era visto como uma gorjeta. Você podia não pagar nada que ia ser minerado. Porque os caras estavam competindo pela Coinbase Transaction. E aí que entra a parte que a reserva de valor até ajuda. Porque sim, em termos de Bitcoin, está cada vez menor. Mas em termos de dólares, só aumenta. Certo? Porque o Bitcoin cresce a cada 4 anos mais do que o dobro em média. Então, mesmo reduzindo pela metade, aumenta em dólares, certo? Então, eu não vejo, de novo, acho que a gente tem muitos anos ainda, né? O Saylor gosta do 2035, né? Que é quando vai ter 99%, eu acho, minerado. Que faltam 10 anos para minerar isso e depois 100 anos para minerar 1%, algo assim. Ou é 99,9 ou é 99. Então a gente tem bastante tempo aí. E a questão principal é o seguinte. O Bitcoin não deve nada para os mineradores e os mineradores não devem nada para o Bitcoin.
E é por isso que funciona. Se você pegar a teoria dos jogos que baseia o Bitcoin, ela parte do pressuposto que cada agente na rede do Bitcoin, ele é egoísta e ele só está ali pelos próprios interesses. Então o minerador ele só vai minerar enquanto for rentável. E a gente tem visto isso com vários mineradores que migraram de Bitcoin para IA, certo? A Iron lá, que vezes 30 a ação, de 3 para... Não, 30 não, mas vezes 20. Bateu 70, sei lá. Algo absurdo. E se você entrar no site deles hoje, nem fala de Bitcoin. Né? A gente tem data centers para treinamento de IA e tudo mais. Então, toda vez que um minerador de Bitcoin ele tenta ir pela ideologia, ele se lasca um pouquinho. Né? A gente no ciclo passado viu vários, com a moda da MicroStrategy, vários mineradores falaram, a gente também é hodler. Uhum. Até que a gente tenha que pagar alguns custos que aí a gente vai vender. Então, assim, não me preocupa, não perco sono por causa disso. Né? Eu acho que a gente está num período, talvez, de um dos maiores períodos com um bull market a todo vapor e as taxas baixíssimas. Porque cada vez menos estão movendo igual você falou, movendo na base layer. Uhum. A questão sempre passa pela a curva de adoção, né? Que eles chamam da curva S lá, né? De adoção. À medida que vai sendo adotado, você tem um efeito de rede, e por isso que, né, Marcelo, você falou que o Bitcoin não é replicável, né? É diferente de tudo e tal, por isso, pelo esse efeito de rede, de ser o primeiro, de ser o diferente e tudo mais. E aí você tem uma apreciação do valor percebido, porque você tem mais usuários, você tem, né? A gente viu agora, hoje, a Vanguard começou a oferecer os ETFs de Bitcoin pela primeira vez, depois de 1 ano e quase 2 anos, na verdade. E você pega Estavam zoando eles, né? Isso era um meme no mercado. Eles eram os únicos que não ofereciam. Uhum. Porque... e eles são a segunda maior broker. Eles são 50 milhões de clientes e 11 trilhões de dólares. Algo assim, se não me falha a memória. E o CEO falou ao vivo... todo mundo está perguntando se a gente não vai oferecer os ETFs e tal. Não, a gente não oferece, a gente acha que não cabe em um portfólio. É completamente especulativo e a gente não vai mudar de opinião até a classe de ativos mudar. Então, eles mudaram de opinião, então se assume que a classe de ativos mudou. Então, eu acho que assim, não é algo que me preocupa, porque é um sistema que se autorregula, de certa forma. Os incentivos, que é o mais importante, né? A gente consegue mudar várias coisas, mas os incentivos estão bem encaminhados, né? Para buscar a monetização, buscar o dinheiro, buscar uma forma ali dos mineradores. Então, né? Por exemplo, você pode ver talvez essa questão dos data centers de IA. Se tiver uma quedinha ali, né, perdeu um pouco o hype, você pode ver vários desses mineradores talvez voltando para o Bitcoin. Não tem como saber. Tem uma questão também que é da arbitragem geográfica. Hoje a gente tem mais de 50% sendo mineradores americanos, né, públicos e tal. Mas em países, por exemplo, Irã, países que têm uma abundância de energia, o custo de mineração é absurdo de baixo. Então você pode ter, como a gente teve um período gigante de dominação dos chineses, agora um período gigante de dominação dos americanos. Ninguém sabe de onde vai vir, certo? Depois. Mas você pode ter o Golfo simplesmente minerando Bitcoin pra caramba e desprecificando os americanos, por exemplo. Então você tem várias questões
de arbitragem geográfica, geopolítica, que fazem com que as margens, sim, a margem da Marathon, que é uma gigante, estão um pouco baixas. Sim. Mas em determinado país que tem uma energia a tal preço, às vezes não. Entendeu? Então, o Paraguai também, né, tem muita energia, barata. Então, eu acho que a gente pode ver, se chegar num ponto que eles estão não está sendo mais economicamente viável, você pode chegar assim num ponto de arbitragem geográfica, igual a gente teve dessa migração, né, do êxodo da China para os Estados Unidos. Você pode ter um êxodo dos Estados Unidos para outros locais, ou até mesmo dentro dos Estados Unidos, né, você sair, ir mais para o óleo, né, ir mais ali para o gás natural. Você tem muita da questão da mineração praticamente de graça, da energia que eles chamam de stranded, né? Então, nos Estados Unidos acontece muito. O cara vai procurar petróleo, acha gás natural, ele não tem os gasodutos, nem a linha de distribuição para monetizar. Aí ele só faz o flaring, né? Ele só queima o gás. Então, você teve diversas startups se dedicando a isso, a ir para esses caras e falar, cara, você está achando muita energia, eu sei que não é econômico para você procurar vendê-la, mas e se eu te der essa maquininha aqui? Você pode usar ela para minerar Bitcoin. Quase de graça. Então eles fazem uma partnership ali, divide investimento, divide custo, divide os lucros, lógico. Então tem tantas maneiras que eu acho que não é um problema presente, não. Você acha que DeFi tem um lugar na economia do Bitcoin no futuro? E se sim, ele seria feito Bitcoin-based ou em alguma outra blockchain? Acho que tem sim. A gente tem visto a Spark, né, o Arc, tem visto algumas startups nesse nicho. Eu acho que tem lugar. E aí vai depender, né? Hoje, as startups, os protocolos que tem de DeFi no Bitcoin, tem dois tipos. Ou eles usam a EVM e faz uma bridge, né? Então, Bob, Babylon, a maioria desses caras. Lombard é Babylon, né? Ou tô trocando? Não sei. Enfim. E aí você tem as outras que falam, não, a gente vai fazer uma forma de dar certo aqui no Bitcoin. O EVM é EVM. Então, é uma bridge, ok, exato, é Ethereum. Aí, do lado de cá, são esses que eu citei, né? Eu acho que a aposta desses caras é que vai ter, em algum momento, os covenants, né? Que são uma atualização, um soft fork que já foi proposto. Tem diferentes formas e não se chegou a um consenso da melhor forma de colocar covenants no Bitcoin. Porque, bom, o que são covenants, né? Covenants, todos os smart contracts que a gente tem no Bitcoin hoje, você pode definir quando gastar Bitcoin com time lock. Você pode definir várias condições mas você não pode definir o como. Você não pode definir o para onde. Então, como que são os covenants? Você consegue colocar uma restrição naqueles bitcoins de para onde eles podem ser gastos. Aí, beleza. Qual que é o gut reaction que vem? Pô, mas aí você tá criando... O negócio tá virando tirano. Bom, primeiro não, porque tirano no sentido de, né, você tá reduzindo a possibilidade, você tá diminuindo a liberdade, você tá... Calma. Primeiro que você só consegue colocar restrições nas suas próprias moedas. Ok, então você está falando de você mesmo. E qual que seria o principal caso de uso disso? Criar um vault.
Então eu crio o meu cold storage, uso um covenant para falar que o meu cold storage só pode gastar para esse endereço. E tantas vezes, eu posso, de várias formas. Então, só pode tanto valor por tanto tempo, frequência tal, não sei o que, não sei o que. Olha o nível de segurança que eu criei nesse meu cold storage agora. O cara vem e me rouba, mas não consegue fazer nada com o meu dinheiro. Então, para mim o Vault é a principal. E aí você tem vários outros, né? Enfim, é muito grande. Quem tiver interessado, tem um artigo meu na Bitcoin Magazine sobre o CTV, que até já vai fazer 3 anos do CTV. Como chama o artigo? Check Template Verify. Eu não lembro o título, mas fala sobre o CTV. Eu até conversei com o Jeremy Rubin na época. Mas o Jeremy, ele não é um cara assim padrão, não é um developer padrão do Bitcoin. Então não é aquele cara padrãozão, tipo Peter Willa ou, né, Luke Dash seria um cara que você encaria? Cara, pra mim ele meio que perdeu o fio da meada recentemente. Ele tem uma importância gigantesca na história do Bitcoin, tá? Ele, assim, né, UASF, o User Activated Soft Fork, né, na época lá do Block Size Wars, assim, ele foi um cara excepcionalmente importante. Mas aconteceram várias coisas, né? Recentemente, esse fear-mongering dele, esse FUD dele em relação ao Bitcoin Core V30, eu acho que não tem embasamento. Ele parece ter mudado muito em termos de agora, enfim, tá. Acho que tudo depois que ele perdeu aqueles bitcoins dele lá, naquele hack. E, por sinal, o servidor dele é aberto. Tipo, né, conheço pessoas que falaram já que conseguem acessar o servidor dele por ser aberto. Porque ele tem public facing, tipo, nodes, ele tem. E tem lá as coisas dele, entendeu? Então é muito complicado de julgar de fora, e quem sou eu pra julgar, mas eu acho que ele é o que você falou do Batman lá. Então eu acho que nesse momento, né, a retórica dele pra mim não tem importância. E enfim, sobre os covenants, né, eu acho que esses DeFi, quando você consegue ter essas questões, você consegue criar várias coisas mais interessantes no Bitcoin com os covenants. Então, por exemplo, você tem o BitVM, que é famoso, só que você tem um trust assumption nele de 1 de N. Então você tem esse trust assumption. Com os covenants... Um de N, desculpa, o que seria isso? Por exemplo, vou falar em termos fora do BitVM. 1 de N, tipo, N sendo o número de nós, então você tem que confiar em um... Tá, entendi. Pelo menos One um of nó N. tem que ser um cara que você confia. Isso. Não, você pode confiar ou não, mas você vai ter que confiar em um deles. E então isso seria, né, os caras que estão montando, pensando que eventualmente vai ter os covenants, que agora ele tem um nível de... Bom, feijão batido, o que importa? Se você, hoje em dia, essas, sem ser EVM, esses outros, eles estão construindo o DeFi no Bitcoin com uma forma de você tem esse trust assumption. Você assume confiança. Então você confia ou não, mas você vai ter que confiar e você assume essa confiança. Com o Covenants, você já vira praticamente trustless. Então você não tem esse nível de confiança. Então até lá, bearish Bitcoin DeFi, mas se voltar à questão da aplicação desses covenants, né? Isso, aí eu já acho que tem muito espaço.
Boa. Você por acaso tem um bip aí só pra eu olhar, porque eu não sei onde é que tá, tipo, delineado essa escova, né? Cara, qual que é o número do... Ah, aqui é a trivia, né? Tipo, É, mas qualquer coisa a gente chega aqui depois. BIP. Ó, tem o mais contentious de todos, que é o BIP 300, que é do Paul Storch, mas não é literalmente sobre covenants, né? Ele é sobre você gera... Cara, muito gigante. Tem o BIP 300, mas o do... É só você buscar CTV, que é o do Check Template Verify, que é do Jeremy Rubin, é um BIP também. Você tem Simplicity, da Blockstream. Você tem o Rusty, da Blockstream também. Bom, ele continua na Blockstream? Boa pergunta. Ele conversou bastante com o Jeremy Rubin de outras formas de se fazer covenants sem o Check Template Verify. Tipo, o Christian Decker tinha feito também uma proposta. Então é isso, tem várias opções e tudo mais, o pessoal não conseguiu todo mundo chegar ali num consenso e ficou por aí. Que isso é considerado uma feature do Bitcoin, não um bug, né? Exato. Difícil de ser alterado. Uhum. Perfeito. Cara, muito foda isso, sério. Aulas. A gente tem que fazer. A gente vai fazer um episódio 2 para só falar dessas coisas. Eu acho que seria bem legal de fazer. Parte técnica? Parte técnica. Não, porque é muita coisa, cara. Eu achei bem legal. Eu fiquei anotando aqui. Mas bora para os takes rápidos ou. Vambora. Então bora. Bom, agora a gente vai fazer perguntas de bate-pronto. Se você quiser justificar, você fica à vontade. Se não, cara. Pá. Take your time. Aquela hora pra ficar leve, deixar o assunto técnico de lado, Exato. especular um pouquinho. Quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto? Ralph Finney. Ralph Finney. Boa. Direto e reto. Expectativa do preço do Bitcoin. Não dá pra falar até o final do ano, que faltam dias. Mas até o meio do ano que vem, vai. 160. Porra, gostei. Meme favorito do mundo cripto. Meme favorito? Não precisa ser meme coin, pode ser o meme. Não, claro, meme. Então, acho que It's Going Up Forever, Laura. E tem também o outro dele que é you know, people that hold dollars, we call them poor. Puta, esse aparece direto no... Mas agora ele é poor, né? Tem um remix bom dessa frase. Você tá ligado? Vamos lá. Uma cripto sem ser Bitcoin, Ethereum e Solana. Aí você pode até falar Wrapped Bitcoin, né? O SDT. O SDT. Boa. Pô, foi bem. O indicador favorito. Indicador favorito? É óbvio que tem vários, mas assim, algum que você queira... Você sempre olha. Eu sou muito cara do price action. Cara, o indicador OBV. OBV? On Balance Volume. Beleza. Empresa do mercado cripto que você admira. Que eu admiro? Pô, a Bitcoin Magazine. E do mercado tradicional? Mercado tradicional? Mercado tradicional. Acho que é a Nike. Boa. Pelo que ela representa do esporte, assim. E também que ela tava quase falindo antes do Michael Jordan, aí fez o All-In no MJ, deu certo e curto bastante. Boa, essa história é da hora, bacana. Imagina se eles viram uma Bitcoin Treasury Company e mudam Just Do It pra Just Buy It. Caralho. Aí, Melhor Nike, slogan. A dica tá aqui, cara. Pega aí, Nike. Porra, patrocina nós aí. Um personagem do mercado de cripto que você gosta sem ser o Satoshi. E não vai falar também Ralph Finney, porque, pô... Eu tenho um carinho especial pelo Hal, pela Fran também. Mas, tipo, você diz
seja mais específico aí. Cara, pode ser qualquer um, tipo, algum empreendedor do mercado de cripto que você gosta, algum criador de um protocolo, ou alguma pessoa no Twitter que fala sobre Bitcoin. Sim. Tipo uma pessoa uma pessoa do mercado de cripto, que tá no mercado de cripto que você gosta, assim, cara. Cara, eu gosto muito, leio bastante o Jeff Park. Boa. Uhum. Qual o fundo mesmo que ele trabalha? Eu gosto dos textos dele também. Bom, ele era da Bitwise, Aham. ele era Head of Alpha Strategies na Bitwise, agora ele tá na ProCap com o Pomp. Uhum. O Bang, bang. Anthony- Aham. Cara, eu acho que eu tô zerado aqui. Ah, não, tem um livro, né? Mas antes do livro eu tenho uma. Deixa do livro pro último. Hum. Qual que é um maior acerto e maior erro seu na sua trajetória cripto? Maior acerto é ter largado o Ethereum quando eu descobri sobre o Infura e ter ido all-in no Bitcoin. Maior erro... Ter começado pelo Ethereum. Não, cara, a gente sempre acha que a gente... Maior erro... Gastar Bitcoin. Tipo... Bom, em pontos específicos, mas que não vem ao caso. Boa. Pagou com Bitcoin. Se arrependeu porque tem que rodar. É isso. Tem que comprar de volta, é um saco. Você vai pra uma ilha deserta. E aí você tem que levar um livro pra ler e um livro pra queimar. Qual é qual? Eu queimo o The Intelligent Investor. Como é que é? Investidor inteligente? O do Graham. Investidor inteligente. Isso Isso. aqui, ó. Botar pra queimar aqui. O do Intelligent Investor, queima. E eu levo... Isso é interessante, cara. Eu levaria um livro de ficção. Uhum. Shogun. Shogun? De quem? James Clavell. Oh. Simplesmente espetacular. Shogun. Boa. Felipe, obrigado. Foi um prazer contar com você aqui. Cara, primeiro episódio, vamos fazer outros episódios. Acho que a gente tem muita coisa pra falar. Se a gente ficasse aqui, a gente ia... Se o pessoal deixar eu voltar, né? Porque eu falei pra queimar o do, Não, a gente do deixa. Graham. A gente deixa. Não. A gente fala com o Sal. Fica Exato. tranquilo. Aqui é pra todo mundo. Fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho. Bom, famosa hora do jabá. Não, eu tô no Twitter, @Nancios, Namcios. Eu tenho um Instagram também, mas tá lá só de placeholder por enquanto. Então, me siga no Instagram, acompanhe lá a minha trajetória, minhas análises, minhas postagens. E tem também na Bitcoin Magazine, nos artigos. Hoje já não escrevo muito para a Bitcoin Magazine por causa das demandas da UTXO. Mas tudo isso que a gente falou, com certeza tem um artigo ou outro desses temas técnicos, históricos, technical writing, tem tudo lá. Por que Nancios? Então, não sei, cara. Você já ouviu falar do nome testada no teclado? Aham. Tipo... Foi isso? Foi. Caramba, eu precisava criar um pseudônimo. Aí foi isso, testada no teclado. Aí eu mudei uma letra ou outra pra ficar legível. E ficou isso. Aí nego pensava que eu era gringo, porque eu sempre, né, fiquei na comunidade gringa e tudo mais, trabalhava e ainda trabalho lá. Mas, não tem uma história legal. Eu tenho que inventar uma legal. A gente revelou o segredo, mas a gente corta isso. Tô brincando, vocês vão descobrir. Bom, obrigado de novo. Foi um prazer estar aqui com você, cara. A gente tava pra gravar esse episódio e, bom, faremos novos episódios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Assim, a gente falou sobre muita coisa aqui, teve muita informação. Teremos uma parte 2 pra destrinchar assuntos que a gente poderia ter, enfim, continuado, etc. Mais. Porque a gente vai ficar 20 horas aqui. Fala aqui embaixo, o que você gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho mais ou até aprofundasse um pouquinho menos? Pô, fala mais de price action, Você é o dono desse podcast. Fala aí, o que você tá pensando? Exato, deem feedbacks pra gente. E bom, aquele famoso recado do final. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho e até mais.